Bem-vinda à segunda temporada do podcast Habitável, um podcast da Sense. Eu sou Daniele Garcia, responsável pela parte de acústica da Sense. E eu sou Kênia Alves, sou responsável pela parte de térmica e iluminação. E nesse podcast a gente vai trazer reflexões que a gente tem durante o trajeto de visitas técnicas, de obras, de entrega de projeto, para a gente conversar sobre como que a questão acústica, térmica e lumínica pode ser mais palpável e mais acessível a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre a influência da obra no isolamento acústico. Eu gosto muito de dizer, né, que o isolamento acústico ele é como se fosse uma bacia cheia de água, contendo a água, então um ambiente contendo todo o ruído, e que quando você faz um furo nessa bacia, ela perde o uso dela, que é a de conter a água, né? Ela vai começar a deixar vazar. Então, a obra é a mesma coisa. Quando a gente faz um isolamento acústico, essa parte toda de selagem do entorno, né, das envoltórias, sejam elas paredes, portas, janelas, cobertura, elas são fundamentais para o isolamento. Se a gente começa a perder isso, a gente perde o isolamento acústico. E aí acabei de vir de uma obra, né, que estava executando essa parte do isolamento acústico e estou me deparando com situações desse tipo. Então, temos lá uma execução de uma porta que tem alto isolamento acústico no seu miolo, né, na parte da vedação dela, mas que quando ela é instalada por uma questão de, não vamos falar disputa de obra, mas de pessoas que querem resolver o problema delas em obra. E uma coisa que eu falo muito certo o que é o mais fácil na obra é o que você vai ficar o resto da vida arrependido de não ter perdido aquele tempo. É importante perder um tempo para resolver um detalhe que você considera que era real, né? É um detalhe que precisava ser solucionado. A gente tem uma porta que foi instalada antes do acabamento de soleira. Nós fizemos um detalhe, depois vocês entram lá no Instagram e no YouTube da Sense para vocês verem que tem esses detalhes de instalação de porta. Um detalhe na soleira, uma soleira bipartida com uma borracha, e aí as vedações todas, antes de chumbar essa porta, tem que colocar uma borracha para poder vedar a fresta. E agora nós temos uma porta já instalada com frestas entre o perfil metálico e alvenaria, óbvio, porque cada um tem uma exatidão, né? A estrutura metálica ela é milimétrica, enquanto a alvenaria é centimétrica. Não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, tem fresta entre um espaço e o outro. Por mais que o vão tenha sido medido, né? Uma alvenaria ela não fecha, né? A espala lá da porta, ela não vai fechar totalmente na vertical, sempre vai sobrar alguma coisa. E esses espacinhos agora não são suficientes nem para fazer um preenchimento com uma espuma elastomérica, e para poder inserir a borracha também é inviável, né? Então temos o primeiro problema, que é esse aqui. O segundo problema é um forro que a gente está instalando, que é um forro de alto isolamento acústico, antes do condicionamento, né? Antes do tratamento da qualidade do som interno, que a nossa preocupação principal é fazer com que esse forro seja totalmente selado. Nós estamos fazendo um forro duplo, como se fosse uma parede em drywall, né? Deitada. E aí, nesse forro duplo, surgiu, depois do projeto acústico, surgiram outras disciplinas, dentre elas a do ar-condicionado, que desce um duto de ventilação, né? De insuflamento de ar abaixo da altura do forro duplo e um pouco acima do forro de condicionamento acústico. Nós temos 2 forros,
E aí agora eles querem encaixotar, querem fazer um caixote para não ter que refazer a tubulação do ar-condicionado. Então, assim, são problemas de obra que invariavelmente vão trazer problemas de isolamento futuro. Então, que se a gente não trabalha isso durante a execução para a obra, fica chato. E aí eu trago o meu depoimento pessoal pelo fato de ser mulher, ainda sou ouvida com a arquiteta cheia de frescuras, né? Apesar da minha área ser essa área da acústica, então não é frescura nenhuma, assim, nenhuma decisão minha é pautada apenas na estética. Claro que eu também me preocupo com isso, mas não é pautada apenas na estética. E aí eu esbarro também com esse machismo. Então, a obra é isso, gente. A obra real, a obra mundana, a obra geral do Brasil, ela corresponde a esse tipo de realidade. É cada um na sua disciplina, cada um chega e faz um buraco, depois ninguém fecha, e o isolamento acústico, para ele ser desempenhado, ele precisa fazer com que todas essas disciplinas sejam contempladas. Por isso que quando a gente faz um projeto de isolamento acústico, a gente tem outras situações, como de um apartamento de luxo que está sendo que está sendo elaborado agora, a gente pega todos os projetos existentes, hidrossanitário, ar-condicionado, exaustão, todos esses elementos devem ser isolados. Então, uma dificuldade muito grande de obra é manter essa estanqueidade do isolamento acústico, porque cada profissional que trabalha ali, não estou nem falando só dos diplomados, né, mas do profissional de obra, mestre de obra, encarregado, o pedreiro, eles não entendem a importância desse trabalho e eles querem fazer o deles e ir embora, né? E hoje a gente já tem uma dificuldade muito maior, que é essa da própria mão de obra. A mão de obra da construção civil é uma mão de obra desqualificada e tem um movimento acontecendo aqui geral, que é um movimento de esvaziamento de obras. As pessoas não querem nem serem contratadas, são todos terceirizados. E essa terceirização gera uma mão de obra que nunca é treinada, nunca é apropriada para esse tipo de trabalho. Então é isso. Isolamento acústico e obra é uma coisa que a gente não consegue acompanhar à distância, porque a gente precisa ver esses detalhes que muitas vezes eles são camuflados por desculpas, né, de execução. Essa parte não é minha, essa parte foi o fulano que fez. E depois que isso ficar pronto, né, o que vai acontecer? Se esse isolamento não funciona, até você explicar que quem executou errado, que quem tentou fazer uma alteração de projeto, talvez o próprio proprietário tomou uma decisão ali, mas ele não entendia a consequência disso, a responsabilidade é sobre quem fez o projeto de acústica, né? Sobre o projeto de isolamento. Então, esse podcast, além desse caráter reflexivo, ele também é um desabafo, né? Porque nosso trabalho é extremamente técnico, extremamente minucioso, mas infelizmente a mão de obra, a obra brasileira, ela não corresponde a essa expectativa. Fiquem em paz, até as próximas reflexões no trânsito sobre acústica, térmica e iluminação. Continuem nos acompanhando aqui, compartilhem nas redes sociais, estamos em todas as plataformas de podcasts. Um abraço!